como vai? Bom dia! 30 minutos no ar, mais cedo, às 11h10, até o fim da propaganda eleitoral gratuita na televisão. Um dos assuntos que destacamos nesta sexta, 9 de outubro, é a Operação Nossa Senhora Aparecida, que já começou nas rodovias. As fiscalizações serão rigorosas, pois o fluxo de veículos é intenso. Também haverá restrição no trânsito de veículos pesados. Tem mais. Cruzeiro dá vexame contra Sampaio Correia e desce mais ainda na zona da Degola. Homem que provocou o acidente estava embriagado, diz polícia. Os detalhes te conto agora. A Polícia Militar Rodoviária concluiu que o motorista que dirigiu o carro que invadiu a pista contrária e provocou o acidente no último domingo na MGC 354 estava embriagado. Erivan Soares de Melo se recusou a fazer o teste do etilômetro, mas até para a equipe médica os sinais eram evidentes. O acidente aconteceu na noite do último domingo na MGC 354, próximo à ponte 3 Barras, em Presidente Olegário. 2 veículos bateram de frente. 5 pessoas ficaram feridas, 2 mais gravemente. O motorista da Paraty, com placa de Presidente Olegário, Antônio da Silva, de 60 anos, e a esposa, Mercedes Dias de Souza, de 48 anos, que estava ao lado dele. O Antônio ainda conversou comigo enquanto aguardava o socorro. Sabe, eu tô passando o outro e veio na contramão, foi a reta dele, levei em cima. O senhor estava vindo de onde? 4. Aí ele desceu de frente, outro vinha de frente. Outro vinha de frente, veio ultrapassando o outro carro, quando eu vi que ia estar na contramão, fui tentar arredar, não deu certo não. A filha do casal estava atrás e foi a primeira a ser socorrida. Foi levada ao agarrade junto com Raquel Trigueiro, que estava no veículo Vectra com placa de Patos de Minas e seguia em sentido contrário. Raquel estava deitada na estrada e reclamava de muitas dores. O outro ocupante do Vectra era Erivan Soares, que teve alguns cortes. Eu até tentei conversar com ele no dia do acidente. Você que estava no carro, você lembra o que aconteceu? Como não houve testemunhas do acidente, a Polícia Militar Rodoviária chegou à conclusão, a partir do relato de Erivan Soares, que foi ele quem estava conduzindo o veículo Vectra. Inicialmente chegou-se a aventar que possivelmente seria uma mulher, mas depois, em conversa com o próprio condutor, ele relatou detalhes de como foi o acidente. Então, através desses detalhes de como foi o acidente, da dinâmica do acidente em si, e ele ter afirmado que era ele, aí chegamos à conclusão ter sido ele realmente o condutor do veículo. A polícia constatou também que Erivan estava embriagado. Apesar dele não querer fazer o teste de etilômetro, ele estava com andar cambaleante, hálito etílico. E outra questão também que comprova é durante o atendimento médico, foi comprovado pela equipe médica, ou seja, um laudo médico comprovando que ele estava sim embriagado, ou seja, ele tinha feito o uso de bebida alcoólica. E como é que estava o comportamento do Erivan quando conduzido ao agarrade em Patos de Minas? Houve algum tipo de alteração no comportamento dentro do hospital? É bom salientar isso, dentro do hospital ele ficou ainda mais alterado, né? Se debatendo, falando que não iria ser atendido. Em certo momento ele disse que ele teria sido machucado muito mais pela equipe médica durante o atendimento do que pelo acidente em si. Então, totalmente transtornado, dando trabalho para a equipe policial, dando trabalho para os médicos. Erivan disse que ingeriu 3 latas de cerveja, mas a polícia acredita que foi mais. Tanto pelo hálito etílico e pelo comportamento dele, as atitudes dele, a gente pode concluir que ele fez o consumo de bebida muito mais do que ele estava relatando. Além de dirigir embriagado, segundo a polícia, Erivan cometeu outra imprudência: fazer ultrapassagem em local proibido. Além de estar embriagado, imprudência fazendo ultrapassagem em local proibido, né, colocando em risco a vida dele e de terceiros, né, como foi no acidente em específico.
E por essas condições, por dirigir embriagado e provocar o acidente, ele foi preso em flagrante? Foi preso em flagrante, foi dado voz de prisão em flagrante para ele, foi citado isso nos autos do boletim de ocorrência e encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido pelo delegado de plantão. Erivan Soares de Melo pagou fiança e vai responder o processo em liberdade. Ainda continuam hospitalizados no Agarrade os ocupantes da Paraty. A menina Ana Gabriela Souza Silva, de 7 anos, sente dores e segue em observação. Antônio da Silva aguarda por uma cirurgia no fêmur. Mercedes Dias de Souza também está à espera de procedimento cirúrgico no fêmur, maxilar e bacia. Na sequência, a gente fala de saúde, atualiza os números da Covid e operações de fiscalizações no feriadão são iniciadas nas rodovias. Agora, recado da Clínica e Laboratório Mais Exames, que apoia a campanha Outubro Rosa e a importância da saúde da mulher. E neste mês, valores mais que especiais para quem se ama e se cuida. Check-ups mulher, 10 exames laboratoriais por R$ 129. Check-ups mais mamografia, R$ 219. Check-ups mamografia, consulta ginecológica e prevenção, R$ 359. Agende seu horário e não perca tempo de cuidar do bem mais precioso que é a sua saúde. Ligue e garanta sua vaga. 3814-1616 ou através do celular 99862-1616. A Clínica e Laboratório Mais Exames fica na Praça Santana, número 153, em frente ao Mercado Municipal. Mais exames, mais pela vida. E, gente, a Clínica e Laboratório Mais Exames é mais completa para você e sua família. Aqui tem laboratório, fazemos coleta domiciliar. Aqui você também realiza sua tomografia. Você realiza endoscopia, raio-x, mamografia e ultrassom para exames e pré-natal. Na Mais Exames realizamos também exames do coração, como eletro, mapa, Holter, teste ergométrico e ecodoppler. Tudo em um só lugar para você. Temos aqui uma equipe médica completa para te atender. Ligue e agende seu exame ou consulta. Mais Exames, mais pela vida. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais registrou nas últimas 24 horas a maior confirmação de novos casos da Covid-19 nessa semana. Foram 3.049. Ao todo, o número passa de 318 mil. Mais de 283 mil estão curados. 26.530 mineiros seguem internados ou em isolamento domiciliar. O total de mortes agora no estado é de 7.897. A Operação Nossa Senhora Aparecida já começou nas rodovias. As fiscalizações mais de perto, tanto nas estradas estaduais e federais, são necessárias, pois o fluxo de veículos é intenso em meio à pandemia. Atenção para o reforço nos cuidados e também restrição no trânsito de veículos pesados. Os policiais estão ainda mais atentos nas rodovias. Na Polícia Militar Rodoviária, foco no transporte irregular de passageiros. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira, onde nós estaremos empenhando todo o nosso efetivo nas principais rodovias do estado para tentar aí coibir os excessos e as infrações de trânsito. Na região, a Polícia Rodoviária Federal vai monitorar com cuidado a BR-365. A Operação Nossa Senhora Aparecida, que tem duração até as 23 horas e 59 minutos da segunda-feira, dia 12, o feriado efetivamente. Como o feriado é na segunda, a gente sabe aí que tem muita gente que aproveita um período maior de descanso para pegar a estrada e o nosso objetivo é garantir a segurança dessas pessoas. Para isso, a Polícia Rodoviária Federal vai estar em deslocamento ao longo de toda a 365. Nossas viaturas vão parar naqueles pontos que nós levantamos que estatisticamente são mais sensíveis, seja pelo próprio relevo e inclusive naqueles horários que a gente sabe que as pessoas tendem a abusar um pouco da velocidade ou realizar manobras que colocam em risco a própria segurança. As ações das polícias nas rodovias são necessárias, até porque o movimento de veículos está praticamente o que era antes da pandemia. A gente percebe que o fluxo de veículos, ou seja, de pessoas está voltando à normalidade, né? Então a gente já está percebendo já que os feriados mais recentes, nós voltamos à normalidade no sentido de ter um fluxo maior de veículo durante esses feriados.
E olha que em alguns horários haverá alívio no tráfego com a restrição de veículos pesados nas rodovias. Tanto na sexta-feira no final da tarde, que é o horário que o pessoal está saindo, e ainda no sábado de manhã, então, ou seja, na sexta das 16 às 22 e no sábado das 6 ao meio-dia, e na volta para casa na segunda-feira das 16 às 22 horas. E aí ficam as nossas dicas de segurança. A primeira é que o motorista deve aproveitar esse horário de restrição dos veículos longos, né, que por serem longos, maiores e mais pesados, anda um pouco mais lento aí, e o pessoal que pega a estrada nesse período, a gente sabe que não tem tanta paciência, não está tão acostumado com a rodovia. Então, se você vai sair de viagem, programe para estar na rodovia no horário em que os veículos grandes não estarão. Se você vai viajar, nunca é demais reforçar os cuidados necessários ao dirigir. Respeitar as leis de trânsito, respeitar a sinalização e, importantíssimo ressaltar, não fazer uso de bebida alcoólica quando for pegar a direção do veículo. Isso é importantíssimo para estar prevenindo acidentes e, consequentemente, salvando vidas. Confira os pneus, inclusive porque, de acordo com a previsão do tempo, existe a possibilidade de chuva no domingo ou na segunda, né? Atenção para os pneus, vidros, os faróis devem estar sempre acesos o tempo inteiro, não utilizar o telefone celular e manter dentro do carro alimentos não perecíveis para eventuais problemas. A Polícia Rodoviária Federal quer coibir todo tipo de acidente, mas a gente lembra que o principal responsável pela própria segurança é o motorista. E alguns motoristas descuidam disso. Ocorrendo um acidente, a gente vai querer liberar a pista o mais rápido possível, mas pode ser que você vai ficar um tempo aí na rodovia esperando que o trânsito volte a fluir. Por isso é muito importante ter comida e também ter água. Em razão, inclusive, do calor, né? Está muito quente aí esses dias, é interessante que o motorista, né, e os passageiros não se esqueçam de ter água no interior do veículo. Muito importante também é o cinto de segurança, documentação dos passageiros e para os motociclistas, né, capacete, roupa e calçado adequado. As recomendações estão aí, agora é só seguir. Na sequência, Cruzeiro dá vexame na Série B do Brasileiro e perde mais uma partida. Vexame. Essa é a palavra que define a atuação do Cruzeiro contra o Sampaio Corrêa do Maranhão, nesta quinta-feira no Gigante da Pampulha. Se já estava difícil, piorou ainda mais para o Cruzeiro. Num jogo apático, com poucas criações e perigo ao adversário, a Raposa foi derrotada por 2-1 pelo Sampaio Corrêa. O trunfo da Bolívia Querida, superior na maior parte do duelo, veio com gols de Rony e Caio Dantas. Manuel marcou do Cruzeiro. Tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, a gente fez uma partida muito abaixo, né, das tradições do Cruzeiro, da camisa do Cruzeiro. E a gente pagou, independente se foi jogadores mais velhos que jogaram, jogadores jovens, né? Então jogou abaixo. A gente não tem nem como explicar a gente perder um jogo da forma como a gente perdeu hoje, onde a gente, né, teve vários erros, né? Uma equipe que não teve força ofensiva e também defensivamente ficou muito exposta. O time de Ney Franco despencou mais na tabela. No Z4 ocupa a 18ª colocação com 11 pontos. Foi ultrapassado pelo próprio Sampaio Corrêa. Nas redes sociais, o Bolívia Querida alfinetou a Raposa e comemorou muito a vitória. No Cruzeiro, caso sério para a psicóloga mesmo. Nós temos agora um jogo contra o Oeste e depois temos uma possibilidade de ficar em Belo Horizonte com o grupo todo fechado para a gente fazer um trabalho diferencial, não só em aspecto técnico e tático, como você falou, mas também um trabalho, chegou uma psicóloga agora no trabalho para trabalhar conosco, que é a Michele, a gente vai usar essa semana lá para a gente mudar alguns conceitos nossos de treinamento, de postura também nossa no dia a dia, para que a gente consiga essa arrancada tão sonhada, a gente fazer uma sequência de jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Quem sabe então a psicóloga Michele consegue dar um jeito no Cruzeiro, porque parece que a briga agora é para não cair. No domingo, às 16h na Arena Barueri, a Raposa encara o Oeste. E hoje, sexta-feira, é dia de opinião regional e no programa teremos a participação dos candidatos Arnaldo Queiroz e Béia Savassi. É ao vivo, hoje às 18 horas pela NTV. Assista através do nosso site ntv.tv.br, do nosso canal 8.1 ou também através das nossas redes sociais, @NTV Patos de Minas. O 30 Minutos fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tem mais notícias a partir de agora.
com ele, Gui Boaventura, que já divide a tela comigo. Boa tarde, Gui, tudo bem? Olá, bom dia Isis. ainda, né? Esqueci. Hein? É o costume. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Isis. Boa tarde também, que a tarde já está chegando. Que você Já. tenha uma boa tarde também, Você uma também. boa noite. Que tudo seja lindo e maravilhoso para você nessa sexta-feira, Que no gracinha. sábado, no domingo, na segunda e assim por diante. Nossa, Tá obrigada, certo? é recíproco. E Tudo aí? bem, não? Tudo ótimo e com você? GGSS, né? Joinha, joinha. Me 77. conta aí, o que nós vamos falar? Do Cruzeiro, não. Vamos Nem falar de de Cruzeiro time. e nem de Galo, Não né? vamos falar de time ruim aqui, não. Poxa, Gui, então você... Vamos falar de outra coisa. O que nós vamos falar? Gui, creio que até essa matéria vai passar no seu programa de hoje, porque aqui no perímetro urbano a gente sofre com desabastecimento de água, mas na zona rural o pessoal tem tido problemas aí com a falta de energia. Muita gente que trabalha com leite, você sabe aí da dificuldade que é, né? Crianças em casa, ficar sem energia é quase tão ruim quanto ficar sem água, né? Bom, os dois são extremamente, os dois Sim. itens são extremamente importantes. Entre ficar sem um ou outro, eu prefiro ficar sem energia do que ficar sem água. Água é vital, né? Pois é. Energia sem dar. Mas acontece o seguinte, o que está acontecendo com a CEMIG aqui na nossa região e principalmente na zona rural? Eu estou falando isso porque quem me passou essa informação, a minha fonte é de dentro da CEMIG. Então é o seguinte, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que tem crescido muito o uso da energia elétrica na zona rural, com os tanques para resfriar leite, com as estruturas das fazendas, né, com os pivôs que estão aí, são tocados a energia, gastam muita energia, e a nossa rede é a mesma, sem manutenção. Não tem manutenção. Não tem manutenção preventiva na rede. Manutenção tem, mas não tem manutenção preventiva. Se der um defeito, deu um defeito lá na fazenda da Isis, e aí vai lá, a equipe vai lá, conserta aquele defeito e vai embora. Na região fulana de tal, tem um defeito lá, o defeito é na rede assim, vai lá, conserta aquele, pica a mula. Olha, só um local específico, né? Não... Aí é o seguinte, quem tem nas fazendas, eu vou falar isso aqui para a pessoa entender, a luz de LED, essa luz de LED que nós colocamos hoje, ela, com a baixa tensão, ela oscila. Todo mundo está reclamando disso. Por quê? Porque quando esses pivôs, os tanquinhos, quando está tudo isso, essa estrutura na zona rural está funcionando e gastando energia, a rede é insuficiente. O fornecimento de energia é insuficiente. E aí a tensão oscila. E aí queima equipamento, e aí cai a energia numa determinada região e bau, né? E aí a pessoa fica lá, o tanquinho esquenta, o leite perde e tal, e ninguém paga isso para ninguém. Prejuízo em cima de prejuízo. E você sabe quando é que nós vamos resolver isso aí? Tem uma previsão? Não sei. Então, é isso que está acontecendo. difícil e triste, né? Porque, coitado desse povo, é o ganha-pão, né? Não, Então, coitado não, tem que picar o fumo em cima desse pessoal aí, sabe? mas isso é uma coisa que a gente mostra já tem tanto Agora, tempo. Eu acho que aconteceu no Moradão também. a questão, o principal culpado disso aí, Isa, é o monopólio. Monopólio da CEMIG, monopólio da Copasa. Por isso é que dá esses pepinos. Veja onde tem concorrência de fornecimento, se um deixa de fazer as coisas Se dá bem essa feitas. abertura, né, para outra empresa. Pois é. Muito bem, vamos embora? Bora, Hoje o tempo ruge, porque hoje começa o horário eleitoral a 1h da tarde e nós não podemos ficar aqui nem Hoje enrolar. tá limitado. Você faz favor de não atrasar, não, viu? O seu já atrasou já. Nossa, Senão Gui, hoje não foi eu vou culpa atrasar o horário eleitoral, eles vêm cá e me tira do ar. minha. Não foi culpa minha, Gui, não briga. Um abraço para você. Outro, até semana Bom que fim de vem. semana para você. Até também. mais. Tchau.